vídeo de hoje, veremos a batalha final entre o Criador, Kang e o Homem de Ferro pelo destino do novo universo Ultimate, assim como descobriremos um pouco da história de Kang e o surgimento de uma nova onda de heróis. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Ultimate Invasion número 4, lançado em 2023, com a história Ontem, Hoje e Amanhã, escrito pelo autor Jonathan Hickman e desenhado por Bryan Hitch. E antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações, e nos siga também lá no Instagram. Agora vamos embarcar nessa história. Nos capítulos passados, descobrimos que o Criador roubou recursos do grupo dos Illuminati da Terra 616 e os usou para criar um portal e entrar na Terra 6160. Lá, ele usou um dispositivo chamado de Motor Immortus para alterar a história desse mundo, para que ele o governe junto de um conselho secreto de líderes mundiais que governam 7 territórios. O território, conhecido como a União Norte-Americana, era liderada pelas empresas Stanley Stark e seus líderes Howard Stark, que devido às manipulações do Criador, continua vivo, e seu amigo Obadiah Stane, que morreu devido a um ataque de um exército de clones do futuro. Depois disso, Howard descobriu sobre a conspiração que o Criador e o Conselho fazem e decidiu impedi-los. E no capítulo passado, descobrimos que quem liderava esse exército é a versão de Kang deste universo. E também descobrimos que o Criador manteve o Reed Richards deste universo ainda vivo e ele se tornou o novo Doutor Destino. A história começa com o Doutor Destino e Howard Stark consertando o Motor Immortus, enquanto Reed diz que sabe segredos, mas nada de sussurros ou boatos, apenas os melhores, os pecados que o grande Criador guarda. Reed diz que sabe de onde ele veio e como ele refez o mundo, e que ele viu isso com seus próprios olhos, só não tinha mais ninguém para contar até agora, e pergunta se Howard quer ouvir. Ele diz que sim, mas só depois de terminarem o Motor Immortus. Depois que eles terminam, Howard percebe que errou parte dos cálculos e faz uma pausa, porque está cansado, e pergunta a Reed quanto tempo eles estão trabalhando. Ele acha que parecem dias, mas que não consegue definir o número exato. Reed diz que ali o tempo é abstrato e por isso ele desistiu de contar. Howard pede desculpas por não ter perguntado quanto tempo ele está preso ali. Reed pergunta se ele está vendo aquela luz na parede, que no começo ele pensou que era a luz do sol, mas que com o passar do tempo ele começou a estudá-lo durante o que ele achou serem meses e percebeu que a luz nem começava quando deveria, e quando teve certeza, ele disse em voz alta, pois sabia que o Criador estava ouvindo, e ouviu a sua risada, enquanto a luz subiu e desceu pela parede, pois ela era o resultado de alguma máquina do Criador, e parecia que ele estava balançando a cabeça e concordando, e que esse foi o primeiro dos muitos jogos que o Criador fez com ele. Howard pergunta se a máscara também é, mas Reed diz que não é, e que o Criador sempre foi muito claro sobre isso. A máscara não é o jogo, é quem ele realmente é. Reed diz que embora tudo no laboratório funcione e pareça que ele pode ir e vir, ele não pode escapar dali, pois agora
ele sabe que tudo faz parte de um experimento maior. E agora ele sabe que ele é o sujeito desse experimento e que é verdade que o Criador o tortura e o odeia, mas ele não sabe o motivo. Howard diz que pode ajudá-lo a sair dali, mas Reed pergunta se ele ainda não entendeu, então se pode fugir de quem você é. Uma semana depois, os dois colocam as suas armaduras e se preparam para ir. Howard percebe que Reed está preocupado que tudo dê errado e que isso é uma despedida deles. Diz que entende e que também pensa o mesmo e que os dois vão se ver do outro lado e pega o motor Immortus. Depois vemos Howard indo se encontrar com o Criador e mostra a ele o motor Immortus. Enquanto isso, vemos o Destino segurando uma carta para o Tony Stark e se disfarçando como um dos soldados do Criador. O Criador pergunta se foi mesmo Howard que criou a máquina que permitiu que ele transformasse esse mundo na maravilha que ele é. O Stark diz que ele só copiou, que fez uma versão dele, melhor até, e que o original foi feito por outra pessoa, que ele acha que foi o Criador e que ele esqueceu disso, uma memória de um Criador mais completo. E o Criador diz que talvez ele leve isso a uma versão dele do passado para que ele faça uma versão melhor e que no fim seja apenas uma cópia de uma cópia. Howard diz que tudo o que o Criador está dizendo só lhe dá vontade de destruir o motor e acabar com tudo. Howard diz que ele não pode fazer isso, pois eles têm um monstro do futuro para impedir. E enquanto Howard diz que está cansado de ter que escolher qual monstro é o mais aceitável, o Destino consegue desligar o servidor da cidade, o que desliga os escudos temporais e permite que Kang e o seu exército invadam. Então, o servidor volta a funcionar, prendendo todos ali dentro. Kang diz que nenhum preço é alto demais e que nesse dia o Criador vai pagar. Um dos clones do Thor pergunta se todos os alvos são aceitáveis. Kang diz que um não é. O Criador manda os seus filhos do amanhã defender a cidade e uma luta entre os dois exércitos inicia. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e deixe um comentário, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. O Criador pergunta se ele está jogando o seu próprio jogo, mas Howard diz que isso não é um jogo e que ele precisa ser impedido. O Criador diz que está apenas começando e que aquelas pessoas estão ali para acabar com todo o seu trabalho, incluindo o próprio Howard, e que a escolha é dele. Ele pode correr e fugir, ou ficar e lutar contra o inevitável, mas que a escolha dele não importa muito. Howard então voa e se junta à luta contra os dois lados e diz que o Criador está errado, pois ele tem uma terceira escolha e vai usá-la. O Criador derrota alguns soldados de Kang e manda que seu inimigo apareça. Kang diz que esperou 2 vidas por isso e que agora o momento chegou e os dois começam a se enfrentar. Porém, Howard é atingido pelo exército de Kang e cai junto do motor Immortus, enquanto uma contagem de 1 minuto aparece. Kang atinge a cabeça do Criador, que agradece, pois a dor é esclarecedora, e agora ele se lembra de Kang. Então descobrimos como foi o primeiro encontro do Criador com Kang, que acontece no futuro. O Criador, que estava usando o motor Immortus, disse que queria descobrir se o seu reinado iria durar
e ali foi o mais longe que ele conseguiu ir e pergunta onde e quando ele está. Kang diz que ele está ali, como sempre vai estar, e que estava esperando por ele. Reed pergunta se é por vingança, por reverência e quem ele é para Kang. Ele diz que Reed é o seu criador e que ele vai testemunhar agora a sua origem e atinge a cabeça do criador com um raio. No presente, o criador diz que agora se lembra e sabe quem é Kang. Então Howard aparece usando o motor Immortus no peitoral de sua armadura, igual a Kang, e diz que vai dar um fim nisso. Reed pergunta o que ele está fazendo e Kang diz que é óbvio, ele vai resolver 2 problemas de uma vez e que ele é justo e que é como olhar para uma neblina e ver uma lembrança. Mas Howard diz que ele está errado, que é como olhar para o espelho e odiar o que ele vê, e ele causa uma explosão. Mais tarde, no castelo do Criador, fora do domo, Destino diz que prometeu e questiona o motivo dele hesitar, se é porque ele acha que isso pode ser outra prisão, cujas paredes são feitas de moralidade e não de punição, e retira o motor Immortus original e o coloca numa maleta. Dentro do domo, com apenas 14 segundos sobrando, Howard sai de sua armadura e vai até Kang e retira a sua máscara e fica chocado com o que ele vê. O tempo acaba e os escudos do domo voltam a ligar, prendendo todos lá dentro, enquanto o Destino vai embora. Uma semana depois, os outros membros do Conselho de Líderes Mundiais discutem sobre os eventos recentes e sobre a cidade estar fechada, e como dentro da cidade o tempo passa de uma forma diferente. O Hulk diz que uma vez perguntou ao Criador se um mês no lado de fora equivale a 1000 anos dentro do domo, então 3 meses equivalem a 3000 anos, mas o Criador apenas ri e diz que alguns segredos são somente dele. Emanuel da Costa diz que eles devem ter mais 2 anos até o domo reabrir, e os Rasputin diz que podem ser 2 anos para manter tudo junto ou destruir tudo, e os membros do conselho entendem que o que quer que saia do domo pode não se parecer com eles, não compartilhar de suas esperanças e desejos e nem pensar que são iguais aos humanos. Emanuel diz que esse é um problema que eles precisam refletir mais, então é melhor que eles se concentrem em um problema mais imediato: o que fazer com a União Norte-Americana. Primeiro, Stannis se foi, agora Stark, e que um dos 7 reinos soberanos não possui um líder. Khonshu pergunta se eles devem procurar alguém novo para fazer o trabalho, e a magia acredita que eles podem dividir o território entre eles. O Capitão Britânia diz que isso exigiria uma mão forte, então os membros começam a se olhar e o Hulk diz que eles devem votar. Na Torre Stark, em Nova York, Tony acabou de ler o bilhete de seu pai e está com o motor Immortus do lado. Ele pergunta ao Destino se o seu pai deu isso a ele. Reed diz que o mundo estava acabando, reis do futuro estavam sendo destronados e mares multiversais sendo desfeitos, mas trazer essas coisas para ele era sua tarefa mais importante, que Tony reconhece como sendo o motor Immortus, que os dois já consertaram os arquivos secretos que ele mostrou em uma carta de seu pai. Reed diz que, embora ele tenha uma noção do que pode fazer com essas coisas, Howard diz que Tony saberia o que deveria ser feito com aquelas coisas e que a escolha é dele. Tony pergunta se seu pai está morto e o Destino responde
que não sabe ao certo se ele morreu ou não. Tony lamenta por um segundo e depois diz que vai precisar de um traje. Tony então cria uma nova armadura com motor Immortus no peito e pergunta ao Destino se ele está pronto. Reed diz que está e que eles vão precisar de um ponto de partida. Tony diz que, baseado nos arquivos do criador, existem coisas que ele não conseguiu encontrar e que ele tem uma boa ideia do motivo. Destino pergunta qual nome ele vai usar. Homem de Ferro, em homenagem ao seu pai. Mas Tony diz que não, pois o seu pai era o Homem de Ferro e que ele vai ser apenas o Rapaz de Ferro até ganhar um nome melhor. No epílogo, que acontece no passado, enquanto Tony e Reed entram em uma caverna, descobrimos o que tinha na carta de Howard. Ele diz ao seu filho que está cansado desse mundo e das pessoas, do que elas aceitam e do que elas se tornaram, mas que ele sabe que a culpa é dele mais do que a maioria por causa de seus dons e do que ele ganhou com eles, pois ele estava tão ocupado com as coisas boas, como o trabalho e as recompensas que vêm com ele, e que não percebeu o mundo que ajudava a criar, que era falso, que todos diziam que era bom o suficiente, mas sabiam que era podre, que tudo o que ele fez ajudava esse sistema opressor. Tudo estava contaminado pela maldade, menos o seu filho, e que se ele está lendo isso, significa que ele morreu e deixou para trás um mundo que não é lugar para inocentes e que apenas olhos inocentes podem ver o que ele pode ser, e pede que ele se lembre que nunca é tarde para mudar o mundo, só tem que lutar e vencer. Então, os dois encontram o corpo congelado do Capitão América, sendo esse o motivo do criador não tê-lo encontrado antes, como vimos na segunda edição. Essa história continua em Universo Ultimate, que em breve terá vídeo aqui no canal. Na história, não dizem quem realmente é o Kang desse universo, mas fica implícito que pode ser o Tony Stark desse mundo, como o fato dele usar a identidade de Rapaz de Ferro, que no universo principal da Marvel é uma versão mais jovem de Kang. E a reação de Howard quando tirou a máscara do Kang indicarem isso. Devemos aguardar mais histórias para ver se descobrimos quem é esse Kang. Então, o que acharam do vídeo? Se gostaram, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!